Saudações, habitantes do Mundo dos 12! Esse é o quarto episódio da minha série jogando do zero com um time orientado para o combate próximo. Se você tiver perdido algum episódio, vai ter um link para a playlist dessa série na descrição do vídeo. E se você quiser acompanhar essa saga ao vivo, basta seguir meu canal lá na Twitch. Os episódios aqui no YouTube são apenas os resumos e os pontos mais interessantes dessa aventura. No episódio anterior, nossos aventureiros aprenderam sobre as origens, os hábitos e a cultura de Astrub. Conheceram e ajudaram também o dragão Hatrosk, que tinha perdido sua memória. No final das contas, ele havia sido o protetor de Astrub por séculos, há muito tempo atrás. Eles receberam o Dofus prateado por ter ajudado Hatrosk e estavam no nível 57 e com nível de caçador 30. Os guerreiros pretendiam desbravar o mundo dos 12 e nesse processo enfrentariam diversas criaturas diferentes. Por esse motivo, era necessário que eles melhorassem suas habilidades como caçadores. E foi isso que eles fizeram. Eles já tinham carnes para chegar no nível 40 de caçador. Com o nível de caçador adequado, os guerreiros podiam retornar ao lar do Caroblata e conquistar tanto os sucessos faltantes quanto carnes de nível 40. Ao chegarem na sala do chefe, eles resolveram se separar e completar o sucesso duo. Ficaria faltando apenas o pegajoso, mas eles podiam fazer separado, uma vez que precisariam coletar muitas carnes mesmo. O primeiro duo foi o Sran de força e o Ecaflip de inteligência. Foi um duo bem difícil. Caroblata é o calabouço mais difícil da área gratuita do jogo. Essas classes têm baixíssimo poder de cura, então a luta terminou com os dois combatentes com muito pouca vida. Foi uma aventura e tanto. O próximo duo foi com a Sacrer de inteligência e a Feca também de inteligência. São as melhores vias elementares para conseguir bater de uma distância segura. A Sacrer ainda consegue roubar vida e retirar potência dos inimigos com seu feitiço de fogo. Então, foi necessário repetir os elementos. Eu utilizei o set do meu Ecaflip na Sacrer, uma vez que a Sacrer estava jogando de força, mas a operação foi um sucesso no final das contas. Por fim, o último duo foi com o Zobal de sorte e o Kilorf de agilidade. Esse havia sido o duo mais fácil de todos. Além do potencial imenso de suporte do Zobal com seus escudos, ele também conseguia roubar vida e retirar potência dos inimigos com um feitiço de sorte. E o Kilorf também oferece muito em termos de sobrevivência com sua mecânica de presa, que permite que qualquer jogador atacando a presa seja curado em função dos danos infligidos. E por falar no Kilorf, o nosso temível guerreiro lobo, o Golden Retriever, finalmente se transformou. Ao longo da luta, ele acumulou tanta raiva que não conseguiu se conter mais. Era hora de libertar a sua forma bestial. E o vil-inseto Caroblata foi esmagado pelo grande lobo dourado. Era a primeira vez que nosso canino se transformava. Mas eu te digo uma coisa, ele gostou da sensação. Para alcançar o próximo patamar de caçador, nível 50, seriam necessárias mais de 1000 carnes. Portanto, eles retornaram lá e completaram o sucesso faltante. Pegajoso. Foi moleza, o duo era um sucesso muito mais difícil e eles já haviam sucedido nele. Antes de começarem as viagens pelo mundo dos 12, Querubim Crepim precisava de ajuda. Para quem não sabe, a casa de Querubim é um chuchu, um demônio, chamado Luiz, embora ele não seja maléfico. E havia chegado na cidade um caçador de chuchus, Gralaz. Querubim suspeitava que Gralaz estava em Astrub por causa de Luiz, a casa de Querubim. Portanto, eles criaram um plano para que Gralaz capturasse um chuchu falso e retornasse para Bonta, todo orgulhoso com seu falso demônio capturado. O plano foi um sucesso. Querubim não vai precisar recorrer ao programa Minha Casa Minha Vida. Depois disso, eles ajudaram Querubim a se livrar de uns Chalores vendedores de relíquias mágicas falsificadas. Como recompensa, ele os presenteou com alguns pelos seus, ingrediente que tem propriedades mágicas. Vale dizer que essa é uma missão que pode ser repetida diariamente e você ganha pelos de querubim de acordo com o seu nível. É um ingrediente que vale entre 2.000 e 3.000 camas. É uma ótima missão diária para se fazer. Com esses pelos, os aventureiros puderam pegar a missão semanal do querubim, que envolve fabricar uma cera e limpar sua casa. Essa missão pode ser repetida semanalmente e no nível 200 dá 44.000 camas, sendo que você a completa em 2 minutos. Eu tenho um vídeo explicando essas duas missões repetíveis que podem e devem ser incluídas na sua rotina de camas, caso você ainda tenha dificuldades financeiras. Vou deixar o link para esses vídeos na descrição do vídeo.
Depois de ajudar Querubim uma última vez, era hora de dar uma volta ao mundo. Os guerreiros estavam com o caçador nível 40 e com o objetivo de se tornarem caçadores mais experientes, ou seja, caçadores nível 50. Ao mesmo tempo, vários calabouços da linha de missões Volta ao Mundo e também da outra linha de missões que envolve passar calabouços estavam os mandando ir completar calabouços desse nível. Mais uma vez, eram muitos coelhos com uma cajadada só. Eles avançavam nessas linhas de missões, desbloqueavam novos calabouços, ganhavam muita experiência e camas e também coletavam as carnes que precisavam. O primeiro azarado a enfrentar essa tropa foi o Chafer Ronin. Suas legiões ósseas não foram capazes de os parar. Foi possível até mesmo completar todos os sucessos de uma vez só, com exceção do duo. Embora eles tenham falhado em um primeiro momento, porque o jogo os roubou, deu algum bug e eles não conseguiam andar, e aí acabaram falhando o sucesso nômade. De alguma forma eles foram capazes de voltar no tempo e tentar novamente. Não foi muito difícil. Pode ser um pouco complicado dependendo de onde o Chafer Ronin começa. Nesse caso, ele começou lá no fundo e lá no canto. Era um posicionamento horrível. Se ele tivesse começado mais para frente, um pouco mais vulnerável, essa batalha teria sido muito mais fácil. Tomem cuidado para não serem travados pelos inimigos e cancelarem o sucesso nômade. Se seu personagem não tem jeito de escapar, jogue um pouco mais recuado. Ao entregar o relatório deste calabouço, os aventureiros chegavam no nível 59. O mundo era muito maior do que parecia. Então, eles tomaram a decisão de adquirirem montarias, uma vez que pretendiam viajar muito por esse continente. O objetivo inicial era adquirir montarias de prospecção e do elemento de batalhas de cada um deles. Porém, após discutirem o assunto entre si, eles decidiram que usariam Dragoperus turquesa, que são montarias que dão apenas vida e prospecção. Essa prospecção extra vai ajudar muito a longo prazo, uma vez que eles não estão recebendo os drops dos sucessos de monstros e nem de calabouços, pois essas minhas contas já têm personagens muito avançados com todos esses sucessos já feitos. E em um momento de sorte, o próprio deus Ecaflip sorriu para um de seus súditos. Burluck já havia começado a trazer sorte para o grupo. Eles encontraram uma montaria nível 100 por apenas 20.000 camas. Infelizmente foi a única montaria nível 100 e barata que eles encontraram, mas já era uma grande vitória. Em um primeiro momento, essa foi a única montaria que eles adquiriram, uma vez que ainda nem tinham nível suficiente para usá-las. Talvez outras ofertas como essa se apresentariam. Em seguida, a equipe foi atrás de alguns sucessos de monstros para tentar alcançar o nível 60 de forma rápida. E é necessário fazer uma observação para esse rápida, porque essa luta aqui pode ser considerada tudo menos rápida. 17 minutos e meio de puro sofrimento e lentidão. Isso abriu os olhos dos guerreiros para outra situação. Seus equipamentos estavam se deteriorando. Em breve, eles precisariam trocá-los. E isso exigiria camas. Muitas camas. Porém, novamente, o destino e a sorte sorriem para eles. Neste dia, o Almanax estava valendo incríveis 34.000 camas. Como nossos guerreiros são como carne e unha, isso significava que o patrimônio compartilhado deles foi aumentado em 200.000 camas, em um piscar de olhos. Dica: não ignorem o Almanax. No meu Discord de Dofus, temos um canal dedicado para o Almanax, feito especificamente para a comunidade PTBR. Mostra todas as informações relevantes em português, incluindo a recompensa em camas do dia. Não perca tempo, entre, o link está na descrição do vídeo. E após uma lenta e sem emoção aventura, o grupo atingia o tão esperado nível 60. Era hora de trocar de equipamentos e aprender a andar de Dragoperu. Após uma inspeção do mercado, eles compraram as montarias Dragoperu turquesa montáveis mais baratas que encontraram. A de maior nível era 29, tirando aquela de nível 100 que encontramos anteriormente, e a de menor nível era 12. Eu tomei a decisão de doar 25% de experiência para essas montarias mais jovens, e isso é mantendo a doação de 75% de experiência para a guilda, para anular o meu bônus de x4 de multiplicação de experiência. Então, eu estava doando 25% para as montarias, que não eram a de nível 100, e 75% para a guilda. O meu ganho de experiência estava bastante prejudicado. Conforme combinado nas regras, eu peguei poções de piloto automático com o meu time principal, porque é muito cansativo para as mãos jogar com 6 contas.
O grupo tinha algo em torno de 1.300.000 camas, somando tudo o que eles tinham. Depois de horas e horas pensando, decidindo, comprando ingredientes, melhorando os equipamentos e configurando tudo para cada um deles, eles enfim haviam terminado. Eu vou mostrar os sets rapidamente aqui, sem falar muita coisa, mas eu estou seguindo a minha própria planilha de sets. É uma coisa que eu ainda não fiz um vídeo falando sobre, porque ela não está 100% pronta, mas eu tenho uma planilha de sets para o PVM do nível 1 ao 200 em muitos elementos e em vários estilos de jogo. Eu vou deixar o link para essa planilha na descrição do vídeo também. De qualquer forma, o Qlorth se manteve de agilidade, porque o feitiço Carcaça é muito forte, e os itens de agilidade de nível baixo também são muito fortes. O Sran se manteve de força porque eu gosto muito das armadilhas dele, e o feitiço de danos direto também tem um alcance interessante. O Zobal se manteve de sorte, porque eu já estava gostando do feitiço de roubo de vida e retirada de potência, mas ainda por cima eu ganhei outro feitiço muito forte de água que retira danos fixos do inimigo. Isso me permite jogar de uma forma muito defensiva, dando escudos e removendo a capacidade ofensiva dos inimigos. O Zobal lentamente assumiu uma posição mais suporte no grupo. A Feca mudou de elemento para força. Eu estava interessado em testar novas coisas com ela. E eu gostei muito do resultado, tem um dano bem legal, embora o alcance seja menor. A Sacrer também mudou e foi para a agilidade. Os danos parecem ser bem legais. A capacidade de escapar dos inimigos me dá um potencial de posicionamento muito bom. E, em breve, no nível 70, eu desbloquearei o feitiço Fúria, que tem um dano tentador. Por fim, o Eka Flip se manteve de inteligência, porque eu estava bem satisfeito com a performance da Via de Fogo. Tem um alcance bom e também tem a opção de curar quando tudo dá errado, com o feitiço Tudo ou Nada. Ao vender seus antigos equipamentos, eles recuperaram grande parte do dinheiro que haviam acabado de gastar. A conclusão dos aventureiros foi que o set Quack é bem caro e pode ser um ótimo set para você fabricar para vender. Fica aí essa possível dica financeira. E após essa reestruturação, os guerreiros estavam ansiosos para testarem novamente seus novos limites. Dessa vez, Polygar estava com suspeita de que os monstros habitantes da Feira Troll não iriam se voluntariar para servir de atração turística se não tivessem nada a esconder. Era hora de visitar a Casa Fantasma, o lar do Bustache. Fica a dica para quem está seguindo essa série como um guia de progressão. Passe no Ateliê dos Ferreiros de Amáquina em -1, 2, pois ele também te dá uma missão que é apenas passar o calabouço da Casa Fantasma. Ele também dá 2 outras missões que são de passar os calabouços do Quaquá e dos Canibolas. No presente momento, eram 2 missões feitas de uma vez só na Casa Fantasma. E quem é que não gosta de experiência e camas extras, não é mesmo? Bom, com esses novos equipamentos, essa visita a esse calabouço não passou disso mesmo, um passeio turístico. Foi muito fácil, os guerreiros foram capazes de fazer todos os sucessos tranquilamente. Esse calabouço já não apresenta muita dificuldade para sua faixa de nível, e o grupo ainda estava 20 níveis acima dele. E isso porque eu estou jogando simulando um time com um modificador X1 de experiência. Isso só mostra o quanto é eficiente jogar seguindo as linhas de missões. Você acaba estando sempre um pouco acima do nível do conteúdo. Não há motivos para se preocupar com o nível. Um outro grande bônus foram as carnes de nível 40. Eles ainda precisariam juntar pouco mais do que 1000 para chegar no caçador nível 50. Eles aproveitaram a oportunidade para passar o calabouço novamente e fazer o sucesso duo dessa vez. Todos os duos foram completados com facilidade também. E, com isso, eles conquistavam aquele sucesso de completar todas as conquistas do calabouço. Agora, mudando para outra linha de missões de calabouços, a da Volta ao Mundo, nossos guerrilheiros foram direcionados ao calabouço dos Tofus para enfrentar Batofu. Novamente, por ser um calabouço de nível 40, esta atividade não apresentou muita dificuldade, mas não foi possível completar todos os sucessos pela natureza desses sucessos. Completar o sucesso estátua lutando contra Tofus e sendo um time de combate próximo é muito difícil. Eles estavam conseguindo completar o sucesso especial, que envolve golpear inimigos apenas quando estiver alinhado com eles, mas o sucesso falhou misteriosamente do nada. E aí, acabaram abocanhando apenas o sucesso versátil. O próximo inimigo da lista era o Escarachefe Dourado. Ao se dirigirem para o Templo dos Escarafolhas, os aventureiros encontraram uma Sacrer chamada Skin e Carol, que amava tanto o sol que desejava tocá-lo. Para isso, ela pediu aos guerreiros para que trouxessem asas de escarafolhas para ela.
O grupo tentou dissuadi-la desse plano, sem sucesso. Só os restava atender a esse último pedido dela, já que, historicamente, essa história de voar perto do Sol não deu muito certo no passado. Quem assistiu os outros episódios da série vai reconhecer essa dupla de mercenários que se juntou aos nossos aventureiros nessa aventura. Kalunka enfrentou os Karashef conosco com sua Eniripsa e seu Feca. O grupo todo estava tentando fazer os sucessos Mãos Limpas e Especial. Porém, em um momento de desatenção, acabaram cancelando o sucesso especial com suas invocações. Mas no geral, foi bem tranquilo. Voltaram lá e dessa vez fizeram os sucessos Zumbi e Especial juntos. Lá, tem que tomar bastante cuidado com o Escarafolha Preto, pois ele consegue remover todos os seus PMs, e aí você não conseguirá andar uma célula para cumprir o zumbi. Recomendo fortemente derrotá-lo o mais rápido possível, caso você esteja fazendo o sucesso zumbi. Depois disso, os guerreiros retornaram ao calabouço dos Tofus e completaram o sucesso especial, que era para ter sido completado na vez passada. Mas tudo bem, eles conseguiram completar dessa vez. O sucesso estátua fica para depois. Seria demasiadamente chato e lento fazer com esse time a essa altura. Ao completar o calabouço dos Tofus novamente, o grupo tinha coletado carnes o suficiente para alcançar o nível 50 da profissão de caçador. E olha que nem foi necessário ficar farmando carnes, foi um processo bem natural e divertido. A habilidade da nossa trupe de aventureiros estava melhorando, e isso os permitia caçar criaturas mais fortes. Dessa vez, eles decidiram explorar o calabouço dos ferreiros, lar do baú dos ferreiros, uma vez que essa era a próxima masmorra da linha de missões de completar os calabouços. Eles estavam tentando completar os sucessos Nômade e Especial, porém o traiçoeiro baú dos ferreiros travou a protetora Feca em um certo momento, e eles tiveram que sacrificar o sucesso Nômade. No entanto, foi possível fazer o sucesso Especial. Não foi uma luta tão fácil, pois o baú dos ferreiros começa a causar mais danos quanto menos vida ele tem. Nosso camarada Prlucky inclusive sofreu ferimentos graves nessa luta e teve que recuar. Mas no final das contas, eles completaram o sucesso especial. O próximo calabouço da lista era o dos Buorks, lar da mamãe Buork chamada Buorka. Os Buorks têm um altíssimo potencial de danos para sua faixa de nível, mas ainda assim não foram páreos para esses guerreiros cuja força de vontade impressiona até mesmo os 12. Foi possível completar todos os sucessos de uma vez. São eles o primeiro, que envolve derrotar a Buorka primeiro, o Pegajoso, que envolve terminar o turno ao lado de algum combatente aliado, e invocações não contam mais para esse sucesso, tomem muito cuidado. E o sucesso especial, que envolve derrotar os inimigos apenas quando os personagens estão com estado incurável. Os Tofus maléficos invocados pelos Buorks magos conseguem colocar o estado incurável nos personagens. Felizmente, o Zobal também conseguia colocar o estado incurável pelo menos em um personagem, através de um de seus feitiços. A próxima presa destes caçadores era a Shin Larva, um calabouço chato onde o grupo deve ser separado em dois. Nossos amigos não gostam de se separar, e isso os desagradou. Mas, eventualmente, eles se reencontraram no final do calabouço, e puderam esmagar a larva matriarca. Eles estavam tentando completar todos os sucessos, mas o sucesso especial tem uma descrição ambígua, e acabou os confundindo. Eles haviam falhado este sucesso. Outras oportunidades para completá-lo se apresentariam no futuro. Eles completaram apenas o Prudente, que é não terminar o turno ao lado dos inimigos, e o Versátil, que é não repetir nenhuma ação em um mesmo turno. Após completar esse calabouço, eles perceberam uma coisa que eles deveriam fazer com urgência, pois isso já tinha os prejudicado. Eles ajudaram o Capitão Amáquina a tornar o vilarejo de Amáquina um lugar mais seguro. Isso fez com que ele confiasse na equipe a ponto de eles terem acesso à base dos justiceiros. E o acesso à base dos justiceiros os permitiu pegar 2 missões de procurados. Procurados são inimigos raros que devem ser capturados e levados à justiça. Esses monstros são difíceis de encontrar e só podem ser capturados se você estiver com a missão ativa. E foi esse o prejuízo que eles haviam tomado. Eles tinham encontrado um procurado raro de nível baixo e não puderam capturá-lo, pois não tinham a missão ativa. Dica para todos vocês que são de nível baixo. De tempos em tempos, vão até a milícia para tentar pegar as missões de procurados de nível mais alto. Essas missões têm nível mínimo, então é sempre bom ir até a milícia e tentar pegar novas missões quando você vai subindo de nível. Depois de ativar as missões dos procurados dos Cebonosos e do Lodo, eles voltaram a se aventurar em calabouços. E dessa vez,
A Polygar estava com suspeitas de que os ovos dos Quacks poderiam ter Dofus escondidos lá. Era hora de pagar tributo a um antigo companheiro, o Quaquá. Para quem não entendeu, é porque quase todos eles usavam o set dos Quacks elementais, antes dessa mudança de equipamentos. Aqui, eles possuíam um objetivo extra. Depois de derrotar o Quaquá, antes de sair do calabouço, você pode falar com um NPC chamado Espírito Volátil, que te ensina o feitiço de captura de almas. Esse feitiço é importante em diversos aspectos. Ele pode tanto te trazer lucro quando você encontrar arquimonstros, como também será necessário em missões futuras. Recomendo que você aprenda esse feitiço e aprenda a usá-lo. Vou deixar na descrição do vídeo um link para um outro vídeo meu que fala sobre isso. E eles venceram este calabouço. Eles estavam tentando completar todos os sucessos, mas acabaram falhando o sucesso especial em um momento de desatenção. Não tem problema, esses guerreiros não têm pressa, eles poderiam voltar em outro momento. A luta demorou um pouco por conta do sucesso Mãos Limpas, mas eles são obstinados e não desistiram de seus objetivos. O Quaquá foi derrotado de forma honrosa. Foi uma bela batalha. Ao reportar sobre o ninho do Quaquá para Polygar, o time se encontrava entre o nível 67 e 70. Os combatentes começavam a se distanciar um dos outros em termos de experiência, mas em termos de união, eles eram como se fossem um só. Enquanto viajavam pelo continente amacniano, nossos aventureiros ouviram falar sobre um novo arquipélago de ilhas que foi descoberto. Esse arquipélago se chama Valônia, e uma nova colônia havia surgido lá. Essa colônia se chama Albuera. Depois de procurar pelo porto de Madrestran, o grupo conseguiu achar uma capitã disposta a levá-los até essa misteriosa Albuera. Embora a viagem não tenha sido nada agradável, a trupe enfim pôs os pés nas terras firmes e geladas de Albuera. Não foi difícil encontrar trabalho. Como essa colônia está em expansão, há muito o que fazer. Eles limparam serragem da serralheria, fizeram entregas de madeira, ajudaram a tornar a pedreira um lugar mais seguro para os trabalhadores e até mesmo conheceram Torbjarn, o líder local na ausência da líder da colônia, Gedrude, uma mulher guerreira muito honrada e cheia de feitos heróicos sob seu nome. Porém, uma trama mais sombria do que essas tarefas mundanas e braçais, pouco a pouco se revelava. Ao serem requisitados para colocar algumas armadilhas na floresta, uma vez que o caçador responsável por elas adoeceu, eles se depararam com uma amigável tartaruga muito machucada. Essa tartaruga se chama Bentley. Ao seu lado, o chefe da floresta e dos rebeldes da ilha, Hakuper, os acusava de machucar os seus amigos, os animais. Sem entender nada e sem tempo de explicar, eles foram atacados por animais. Depois de se defenderem, Bentley e Hakuper já haviam saído do local. Ao reportar o acontecimento para Torbjarn, recebem notícias de problemas na barragem da ilha. Se essa barragem fosse comprometida, toda a vida na ilha seria perdida. Era uma tarefa emergencial e imprescindível. Depois de resolver o problema da barragem, ao retornarem para Torbjarn, ele os pede para irem até o lar de Hakuper, o refúgio silvestre, para esclarecer toda essa situação. Seria Hakuper capaz de condenar toda a ilha apenas para prejudicar os humanos? Neste momento, eles fizeram o calabouço de Hakuper tanto por causa das missões de Albuera, quanto por causa da linha de missões do Volta ao Mundo. Novamente, 2 coelhos com uma cajadada só. Ao ser confrontado, Hakuper pede para que eles salvem seu amigo Bentley, em troca de informações. Como cidadãos decentes, é claro que aceitariam essa proposta. Ao curar Bentley, Hakuper revela que alguns membros da colônia se encontram de forma suspeita ao norte da ilha. Era a hora do CSI Dofus entrar em ação. Ao investigar essa atividade suspeita, eles encontraram diversos membros da colônia com opiniões extremistas e radicais perante os animais. Eles se denominavam partidários da obliteração planejada dos selvagens, POPs. Porém, o plano deles não contava com um elemento, ou melhor, 7 elementos, porque essa trupe de guerreiros, em conjunto com Bentley, chutou o traseiro deles com tamanha ira que eles perderam até o rumo. Ao capturar e levá-los à justiça perante Torbjarn, eles ganharam o respeito e admiração tanto da colônia de Albuera quanto dos habitantes da floresta. Mais uma vez, a paz vencia a violência. O arquipélago de Valônia ainda tinha muito a oferecer em termos de pessoas para conhecer e locais para visitar. Porém, nossos guerreiros sabiam que tais atividades estavam fora de seu alcance no momento. Eles precisavam ficar muito mais fortes para poderem explorar a totalidade dessa ilha. Eles dizem um adeus à Valônia, pelo menos por enquanto, mas estas ilhotas certamente serão pisadas por eles novamente no futuro. O grupo se encontrava entre o nível 69 e 71,
e contava com um patrimônio aproximado de 3 milhões de camas. Eles já haviam conquistado uma média de 1.250 pontos de sucesso. Para onde vão esses aventureiros agora? Que criaturas nefastas eles derrotarão? Confira no próximo episódio. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!